Reis, capítulo 4. Quem achou vai dizendo amém. Fica de pé, queridos, de pé, de pé. Que a gente faz ginástica, de pé, sentado, de pé, sentado. Quem achou diz amém. Vamos fazer a leitura? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem escravos ou servos. Né? E Eliseu disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti, vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Repita comigo: não poucos. Então disse ele: vai, pede. Então entra e fecha a porta sobre ti e depois teus filhos e sobre seus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse o filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podem se sentar, aplaude o nome do Senhor. Podem se sentar. Aleluia. Vamos do primeiro, tá? Essa mensagem eu preguei ela uns 5, 6 anos atrás, ou um pouco mais, e Deus tocou no meu coração de pregar novamente. Se Ele tocou é porque tem gente que precisa ouvir. E muitos de vocês não ouviram essa mensagem, ela é muito, mas muito importante, irmãos. E eu quero dizer para você, assim, nós, às vezes, atrapalhamos a bênção de Deus em nossa vida. Vocês sabiam? Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Deus insiste para nós sermos abençoados. Deus insiste em usar pessoas para nos abençoar. Viu? Às vezes usa um médico, usa um advogado, às vezes usa um vizinho. E eu quero aqui falar dessa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, só fala que ela é uma viúva. E ela não tinha, irmãos, nada, ela perdeu tudo. O marido dela era vamos dizer assim, era um profeta também. O marido dela era um obreiro. O marido dela era um homem de Deus, um homem íntegro. Ele estudava na escola de Eliseu. Ele era discípulo. Nem para os filhos deles, né? O banco começou a cobrar. Eu quero que vocês imaginem também aquela mulher dentro de casa, o marido acabara de morrer. Aquela mulher dentro de casa chorando a perda do marido. Alguém bate na porta e ela vai atender. Quem é? Quem é? Nós somos do banco. Que banco? O banco que seu marido deve. O banco que seu marido morreu, eu sei, e ele ficou devendo para nós. E ela olha, eu estou aqui ilustrando, né? Ilustrando, fazendo uma, como é que chama? Fazendo ilustração. Uma conjuminação, né? E aquela mulher fala: eu não tenho dinheiro para pagar. E aqueles homens entram dentro da casa dela,
que naquela época era assim, procurando alguma coisa de valor. Se fosse nos dias de hoje uma televisão, um móvel, uma mesa, e não acharam nada. Eu não tenho com que pagar, não tenho dinheiro. Mas aí eles olharam algo que era precioso para aquela mulher. 2 filhos. E ele pegou e falou, não, então nós vamos levar esses 2 filhos, e eles vão ser nossos escravos até que se paga o valor da dívida. Olha que coisa, irmãos. Que coisa desesperadora, né? E aquela mulher, irmãos, ela tinha um diferencial. Ela foi esposa de um profeta. E a casa que a gente mora, pode faltar muita coisa, mas não pode faltar a palavra de Deus, né, irmãos? E ela sabia que a casa dela servia ao Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão. E ela pegou e falou, não, você não vai levar meu filho, dá um tempinho que nós vamos conversar. E aí começam os acertos dessa mulher. Né? Deus quer abençoar. Mas se a gente não tomar, irmãos, as decisões corretas, acaba que a gente atrapalha Deus em nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem bênção para receber de Deus. Deus não revoga a sua bênção, que Ele é o que mais quer nos abençoar. O diabo não pode tomar a sua bênção, isso é conversa, irmãos. Quando a pessoa fala, o diabo vai roubar a tua bênção, eu nunca vi isso, o diabo não consegue roubar a nossa bênção. O único que pode atrapalhar a bênção de Deus em nossa vida, somos nós mesmos. E eu fico pensando na sabedoria daquela mulher. Ó, uma mulher das filhas dos profetas, chamou Eliseu dizendo, ela foi no homem de Deus. Ela foi no homem que era representante de Deus aqui na terra. Um homem de fé. Ela chegou até onde ela não foi, irmãos, procurar no agiota, ela não foi procurar algum outro lugar, ela não se desesperou, ela foi lá falar, não, a gente é servo de Deus, vamos lá, vamos falar com o homem de Deus, pelo menos uma oração ele vai fazer. E ali, irmãos, ela chamou Eliseu e disse, meu marido, o teu servo, o teu discípulo, morreu. E tu sabe que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, veio o banco, veio aquelas pessoas, o agiota, veio aquelas pessoas que ele devia. E veio a levar-me meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu só escutando. Ué, e o que eu tenho com isso, né? E a mulher contando o problema. Tem gente que conta o problema no Facebook. Eu acho isso ridículo, me perdoa. Né? Machuca o dedão do pé, posta o dedão do pé machucado no Facebook. Não reclama no Facebook, não, reclama para Deus, conversa com Deus. Amém? Facebook é para abençoar os outros. Coloca versículo, coloca, se você é comerciante, coloca seu produto lá, né? E vende, né? Se você, coloca coisa para abençoar as pessoas, abençoar a sua vida. Não fica achando ombro em rede social que não tem, irmãos. Não tem. Ela foi no lugar certo, ela foi falar com o representante do Deus de Israel. Aleluia! Vê o versículo 2, vamos seguindo, Fábio. Olha só, e Eliseu disse, o que eu vou fazer? Eu vi ali uma parte humana de Eliseu. Eu vi uma parte humana, era época de guerra, irmãos, era fome por todo canto. Eliseu também não tinha recurso. E eu vi o homem Eliseu falar assim, ó, o que eu vou te fazer? Aí eu vejo Deus em questão, fração de segundo, já usando Eliseu e falando assim, declara-me, o que você tem em casa? Aí tem a segundo acerto dessa mulher. Ela não negou o que ela tinha em casa. Talvez nós exageramos a nossa situação. Nós não temos nada. Né? Às vezes, irmãos, a gente começa... A nossa situação não é boa, mas a gente joga mais para baixo ainda. Estou me afastando, irmãos, de gente pessimista. Eu quero pessoas que vão para frente. Amém? Pessoas que vê o melhor que a gente pode ter.
né? Porque se a gente for sentar, irmãos, e começar a reclamar da nossa vida, a falta de dinheiro, reclamar o ruim que é, o que está acontecendo, o que não está, e a gente não olhar as coisas boas, irmãos, a gente entra em depressão. A gente fica deprimido. Então, irmãos, corta essas pessoas maledicentes da sua vida. Deus, no ensino de terça-feira, né, irmão Jair, eu falei, a Bíblia fala que Deus não tem negócio com gente maldizente. Gente que anda reclamando da vida, Deus não tem negócio não, irmãos. Essa mulher, ela foi sincera. Ela não mentiu, falou, não, na minha casa tem comida. Não, na minha casa não tem nada. Mas tem uma coisa lá ainda, eu não vou mentir. Tem uma botija de azeite. Não tem nada. O que você tem para Deus te usar essa noite? O que tem para Deus te abençoar essa noite? Será que você está escondendo ouro? Será que você esconde aquilo que você tem? Será que você, vamos dizer assim, você não está sendo sincero com Deus? Será que você não está sendo sincero com você mesmo? Olha, Eliseu, eu tenho lá uma botija de azeite. Só uma botija de azeite, não tem mais nada. E Deus trabalha no pouco, irmãos. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. 3. Aleluia! Então ele disse, ele vai, olha aí, olha só. Às vezes, Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz, e atrapalha a bênção que nós mesmos vamos receber. Deus disse, Jesus, usando ali Eliseu, disse, vai, pede para ti vasos emprestados. A todos os seus vizinhos, vasos vazios, e não poucos, pede muito. Olha, pede muito. Não pede pouco, pede muito. Muito vaso, muito vaso. Agora imagine, irmão, você ir até o homem de Deus para contar o seu problema, seus filhos prontos para serem escravos, você devendo dinheiro, você na situação difícil, e pede uma coisa sem sentido. O que você tem em casa? Eu tenho um vaso, Senhor. Pede um vaso de azeite, uma botija de azeite. Sai pedindo botija, sai pedindo vaso emprestado, mas não pede pouco. Aí eu fico pensando, aquela mulher tinha tudo para falar assim, não. O homem, além de eu estou nessa dívida porque eu pedi emprestado. Esse homem está pedindo para eu pegar mais emprestado ainda? Não vou não. Ela podia falar isso, irmãos. Mas não, ela pegou os filhos dela. Vem cá, todo mundo. Os dois, né? Sai pelas ruas. Vai pela rua Macedônia. Você vai pela rua Manduri. Você vai pela rua Mariporã. Depois você vai pela rua Macatuba. As ruas daqui é tudo com M, né, irmãos? Vai para a rua Martinópolis. Vai para a rua Mirandópolis. E vai pedindo vasos. Os meninos podiam falar, mãe, vasos? Para quê? Não, os meninos ficaram quietos. Deixa com a gente, mãe. E saiu. Vê o próximo versículo. E depois falou assim, então entra. Vamos primeiro falar deixa aí. Aquelas crianças saíram correndo. A Bíblia não fala qual a idade deles, tinha 14, 15, 20 anos. Para o judeu, irmãos, até 30 anos ainda é de menor. Ainda mora na casa do pai, naquela época, né? E aí, não sei, ele podia ter de 12 a 30 anos, esses meninos, não sei. E eles saíram, irmãos, e batia a palma numa casa, batiam a palma no outra, batia a palma na outra casa. Muitos vizinhos. E foram pegando. Não poucos vasos. Para que você quer esses vasos, seu menino? Olha, é uma coisa com minha mãe e Deus. Eu não sei. Vamos lá. Pegaram muito vaso. Eu fico pensando, irmãos, para Deus abençoar aquela mulher, ele tinha que usar os vizinhos dela. E agora eu vou colocar o dedo na ferida nossa. Agora eu vou colocar. Como está seu relacionamento com os vizinhos? Seus vizinhos gostam de você? Não gostam. Mas tem motivo? Não tem motivo? Como que está? Imagine aquela criança, se for uma criança, batendo palma numa casa. Oi, quem é? Eu sou o filho da irmã. Vamos dar um nome para ela? Irmã Maria.
Eu sou o filho da irmã Maria, que ficou viúva esses dias. O que você quer, meu lindinho? Eu quero vaso. Minha mãe está pedindo vaso emprestado. Vem aqui, entra aqui, pega o tanto que você puder, meu filho. Olha, sua mãe eu conheço desde pequena. Sua mãe é uma bênção. Sua mãe é mulher amada. Pode levar os vasos. Agora, se é uma mulher, irmãos, que não tem um bom relacionamento com a vizinha, Deus manda uma coisa e acontece. Bate palma. Quem é? Sou filho da irmã Maria. Ah, é da irmã Maria? Aquela fofoqueira lá? O que você quer? Quero vaso emprestado. Eu não vou vender, emprestar vaso para ela. Ela comprou Avon na minha mão e não pagou. Ela comprou Jequiti na minha mão e não pagou. Hã? Aí o menino ia voltar. Mas aquela mulher era a mulher de Deus, irmãos. Irmãos, olha, Deus tem que usar pessoas para te abençoar muitas vezes. Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Deus quer usar talvez um parente seu para te abençoar. Como está o relacionamento com esses parentes? Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus usa você para ajudar os outros e usa os outros para ajudar você. Repita comigo. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Aí que entra. Tem coisas, irmãos, que nós temos que comunicar com os outros. Tem coisas que é só nós e Deus. Coloca isso na sua cabeça. Se você contar, as pessoas te desanimam. Olha outra ordem de Eliseu. Então entra e fecha a tua porta. Fecha a porta. Hã? Sobre ti e sobre teus filhos. Só você, Deus e seus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Mandou, entra na sua casa com seus filhos e tranca a porta. Se ninguém está vendo, ninguém atrapalha, irmãos. Hã? Se ninguém está vendo, ninguém atrapalha. Agora tem coisa que a gente pode contar para os outros. Tem coisa que é só você e Deus, irmãos. Imagine se aquela mulher desobedecesse e abrisse a porta. O que podia acontecer? Na hora que ela estava com azeite lá e com as vasilhas, chega uma vizinha. Ô mulher, tudo bem? E começa a falar, e ela perde o foco. Ou então o que você está fazendo? O homem de Deus mandou encher com essa botija todos esses azeites. Aí o que ia acontecer? Isso vai dar certo não, mulher? Meio litro de azeite para você encher tanta vasilha, isso não ia dar certo. Aí entrava uma dúvida. Tem pessoas, irmãos, que colocam dúvida em nosso coração. Tem pessoas que acabam a gente com uma palavra só. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou revelar para vocês que eu fiquei abalado. Uns 15 anos atrás, atrasou a construção dessa igreja. Eu estava aqui, irmãos, eu, irmão Cláudio, irmão Paulo, guerreiros que trabalharam com a gente aqui, construindo, fortalecendo a igreja de baixo, para fazer, irmão Deildo também, irmão Rogério, se eu falar todo mundo, irmão, daquela época, para fazer em cima. Veio um obreiro, irmãos, e falou assim, olha, e essa igreja não vai dar certo aqui em cima, não. Se encostar não sei se irmão Cláudio lembra disso. Se encostar uma raposa nessas paredes, vai cair. Na hora eu clamei, o São Rogério está até rindo lá, que lembrou também. Nós tudo trabalhando aqui, eu, irmão Cláudio, Márcio, Paulo, Rogério, você lembra se o irmão Deildo estava? Chegou o rapaz e falou isso, um homem, um obreiro, de outra igreja. Na hora eu falei, sangue de Jesus tem poder, conversa é essa? Mas aquilo, irmãos, aquela palavra negativa, ela prejudicou a construção da igreja. Meus braços amoleceram. E você olha, eu estava conversando com o irmão Cláudio, a gente vistoria os pilares, não tem uma rachadura, irmãos. Era só para atrapalhar. Então tem hora, irmãos, tem que colocar um tapume, sabe? Se eu fosse fazer outra igreja na minha vida, se Deus mandasse, eu colocava um tapume na frente. Para ninguém atrapalhar. Só quem trabalha entra. Quem não trabalha, passa direto. Mesmo assim na sua vida tem coisa, irmãos, que é você e Deus. Não se exponha em redes sociais. Não se exponha para os vizinhos. Fecha a porta. O que Deus fala sobre oração? Quando você tem uma emergência na oração, entra no seu quarto, fecha a porta.
e ora em oculto, que seu Deus que está em oculto vai ouvir a tua oração. Que coisa maravilhosa! Fica lá, só sai quando estiver cheio. 5. Partiu, pois ele, o homem de Deus, partiu e fechou a porta sobre isso, sobre seus filhos. Pronto. Talvez chegou alguém usado por Satanás lá batendo palma na porta. Era, não estamos para ninguém. Mãe, é a vizinha tal. Não, o homem de Deus falou que era só nós. Ninguém pode entrar nesse negócio. Vai bater o palma. Eu vim trazer uma coisa. Quieto, estamos só nós aqui. Não atende. Não atende. Fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, obedeceu e lhes trouxeram as vazias. E ela enchia. Aí, irmãos, olha para cá todo mundo. Foi uma coisa surpreendente. Ela pegou, irmãos, a bacia. Traz a primeira bacia. Encheu a bacia. Quando ela virava assim, a botija estava cheia novamente. E ela, coloca para lá que está cheio. E enchendo. Cada balde que enchia era um glória. Ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo. E não acabava, irmãos, não acabava mais. E quanto mais, irmãos, era um milagre que Deus fez. Mas para Deus fazer o milagre, tinha que alguém estar na posição. Ela tinha que ter algo para não atrapalhar o trabalho de Deus. Eu quero dizer uma coisa, às vezes Deus quer me abençoar e eu mesmo atrapalho o agir de Deus na minha vida, irmãos. Com minha desconfiança, com minha ignorância, com minha falta de fé, com a minha falta de preparo. A gente consegue atrapalhar o agir de Deus em nossa vida. Quantas viúvas tinha naquela época? Quantas pessoas morreram de fome? Várias. Mas Deus só abençoou aquela mulher. Por quê? Porque ela era especial. Bênção especial na nossa vida é quando a gente é especial para Deus também. Oh, glória! Interessante é que essa mulher obedeceu à risca. Ó, traga vasilhas e não poucas. Às vezes, irmão, Deus manda a gente fazer um negócio, a gente fica aquela preguiça, sabe? É uma preguiça danada. Vou lá. Tem que ir para a igreja de novo. Tem que ir lá. Eu não aguento mais, igual o Darcy falou. Eu não aguento mais. Deus chegou, tinha um rei de Israel que estava em guerra. Deus falou, pega o arco. Ele pegou o arco. Preguiça, irmãos. Rei já era preguiçoso mesmo, né? Pegou o arco. Agora pega a alforge. A alforge é onde coloca as flechas. Coloca nas costas. Colocou nas costas. Agora você vai e fere a terra. Ele estava em guerra. Ele foi perguntar para o homem de Deus se ele ia ganhar ou perder a guerra. Fere a terra. Atirar na terra, mas fere muitas vezes a terra. Ele se afastou um pouquinho. Para que isso? Eu estou com um problema com o meu inimigo, não estou com um problema com a terra. Tem gente que fica questionando a Bíblia, questionando Deus. Irmãos, olha, esses dias eu estava num lugar, não vou falar onde, e daqui a pouco um obreiro começou a falar, sabe aquelas questões polêmicas que tem na Bíblia? Tipo, quem era a mulher de Caim? Quem era isso? Eu quero saber quem engoliu Jonas. Se eu quero saber, se a Bíblia fala que foi um lambari que engoliu Jonas, eu acredito, irmãos. Se falar que Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava também. Eu vou ficar questionando Deus. Aquele rei velho preguiçoso, pegou assim, o homem de Deus. Para que isso? Voltou para o homem de Deus. Pronto, feri a terra. Ele olhou no alforje do homem. As flechas tudo lá. Você só deu 3 tiros na flecha. Por causa dessa tua preguiça, você vai acertar só 3 vezes o seu inimigo. Se você acabasse com essas flechas, você ia bater nele até morrer. Por causa da tua preguiça. Por causa do teu despreparo.
Né? Quantas pessoas começam uma campanha, primeiro, segundo, terceiro dia já não vem mais. Quarto dia já começa a falar, não quero mais não. Eu nunca comecei uma campanha sem terminar aqui nessa casa, irmãos. Amém? Quem é assim também diz amém. Então Deus tem tudo para te abençoar. Amém? Outro foi Naamã. Naamã estava todo cheio de lepra lá, irmãos. A cura era só dar 7 mergulhos no Jordão. E ele foi e deu 7. Alguém do lado dele acompanhou, não. Vai lá, se ele te pedisse coisa pior, você não fazia? Fazia, se pedisse para jogar na fossa, eu me jogava. Então, obedeça. Ele foi, irmão, deu 7 mergulhos. Eu vou dizer para vocês, se ele fosse um rei preguiçoso, Naamã, um general preguiçoso, e desse 6 mergulhos e meio, ele não conseguia a sua bênção. Então aquela mulher foi da mesma forma, ela encheu todos os vasos. E tinha muito, irmão, tinha pouco não. Foi colocando para o lado daquele monte assim. Gente, que bênção! Quanto mais eu coloco azeite no vaso, mais aumenta o azeite. Manda mais um vaso, filho. Mãe, acabou o vaso. Acabou o azeite também. O azeite é proporcional à nossa fé, irmãos. A bênção pode falar quem quiser que não é, mas a bênção é proporcional à nossa fé. Esses dias eu vi o rapaz falando, pode vir sem fé, que a minha fé vale para mim e para você. Isso é mentira. A fé é individual. A gente pode somar fé, mas eu não posso transferir a minha fé para você. E quando acabou, irmãos, ela tinha aquele monte de azeite. Azeite, irmãos, não é uma coisa comum, não. Qual é a coisa mais preciosa do mundo hoje? Petróleo? Naquela época, o azeite. Para que se via o azeite? O azeite se via para remédio. Você machucava o braço para não infeccionar, passa o quê? Azeite. Servia de fazer cosmético, perfume. Eles amassavam, irmãos, a planta, misturavam com azeite e dava aquele cheiro gostoso. Para o cabelo, eles passavam no cabelo. Fazia comida, lógico. O azeite servia para tudo. E lamparina, não existia luz elétrica, não existia querosene, não existia nada disso. Era tudo feito no azeite. Então o azeite era o produto da época. E aí o homem de Deus fala, quando ela terminou, vê que coisa interessante. Se fosse hoje, quando terminou, você já saía vendendo. Não, ela terminou e falou, não, o negócio começou com Deus, vai acabar com Deus. Não tira da mão de Deus aquilo que você colocou na mão de Deus. Vai até o final com Deus, irmãos. Tem gente, irmãos, quando vai abrir um negócio, quando vai fazer qualquer coisa, ele entrega tudo na mão de Deus. Senhor, eu vou dar o dízimo. Senhor, eu vou fazer. Quando vai crescendo o negócio, ele esquece Deus. Quando a bênção chega, irmãos, aí que você tem que se aproximar de Deus. Nesses meus quase 20 anos de pastorado aqui, irmãos, eu já vi tanto desse exemplo aqui. Pessoas quando está capengando é Deus. Deus quando está melhor, irmãos, esquece de Deus. Vejo muito isso. Mas aquela mulher, quando ela acabou aquela bênção, ela podia falar assim, agora eu estou rica, olha o tanto de azeite. Não, eu vou perguntar para o homem de Deus. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, seu filho. É o 6 agora, filho. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse seu filho, traz ainda mais um vaso. E respondeu, não há nenhum. E o azeite parou. Proporcional à fé. Se essa mulher tivesse trazido só 3 vasilhas, irmãos, se ela não tivesse amizade suficiente no bairro dela, eu consegui 3 vasilhas, então ela ia ter 3 vasilhas de azeite só. Proporcional a você, a sua bênção. A sua bênção é proporcional a você. O que você é? O que você é? O que você tem? O que você faz? A sua bênção é proporcional a você. E eu não vou falar isso. A nossa bênção é proporcional ao que nós somos. Aleluia! Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse, vai. Aí ela chegou e falou, Senhor, o homem de Deus estava lá, fala mulher. Irmã Maria, Pai Senhor, o que aconteceu, irmã Maria? Olha, eu estou com muito azeite lá, deu certo. Mas você pegou muito azeite? Muito. E agora, o que eu faço? Vai, vende o azeite,
paga a sua dívida e tu e seus filhos vivem do resto. Olha, o que eu penso aqui na minha cabeça? Minha cabeça de historiador. Eu penso essa mulher chegando. Lá, 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 lá. A casa dela pequena, dava para a rua. Ela foi e pegou uma marreta e abriu uma janelinha. Depois ela chegou, saiu para fora. Nananana. Vende-se azeite. Deus dá a vara, o anzol e a isca. Mas o peixe quem vai buscar é você. Vende-se azeite. Aqui, ó. Quem está vendo em casa. Vende-se azeite. Imagina a propaganda. Mulher, por que seu azeite é tão bom? Porque veio do céu. Me dá 2 litros de azeite, tome. Me dá o dinheiro, toma. Vende fiado? Não. A Bíblia fala para não dever para ninguém, então não compre fiado. Compre no dinheiro. Eu te dou um pouquinho se quiser, mas fiado não vendo não. Mulher, que azeite bom. Quando eu passo nas feridas, cura as feridas. Lógico, quem fez foi Deus. Agora eu quero imaginar para vocês ela chegando no banco. Recebeu aquele bolinho de dinheiro. Primeiro, não vou pagar o banco. Por causa do juro. Chegou lá no banco, ela e os filhos dela. Bom dia, seu gerente. Estou conjecturando, tá, irmãos? Bom dia, dona Maria, tudo bem? Veio trazer seus filhos para ser escravo nosso? Não, seu infeliz. Eu vim pagar minha conta, tá aqui, ó. Como a senhora conseguiu pagar essa conta? Não é da sua conta. Está aqui o dinheiro. E se ela estava na graça, ainda falava, aceita Jesus, viu? Senão você vai para o inferno. Que a Bíblia fala para não emprestar dinheiro com usura, seu infeliz. Queria levar meus filhos, vai levar nada não. Está repreendido. E aí ela saiu toda feliz com seus filhos. Não perdeu a casa, não perdeu os filhos, por causa de Deus e por causa do proceder dela. Se ela fizesse tudo errado, ia dar tudo errado na vida dela. Mas era uma mulher de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando for te abençoar, te ache com qualidade de receber as bênçãos. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de crente. Começa a fazer as coisas certas, irmãos. Começa a fazer as coisas de acordo com a palavra, porque você tem muito que ser abençoado e Deus tem muito que abençoar a sua igreja. O véu, cadê as palminhas? Está se abrindo. Eu já posso ver o Rei no seu rosto brilha a luz e seduz meu coração. Vem pra mim, Jesus.
vou lhe falar.
seu coração.